O dia 8 de janeiro de 2023 vai ficar marcado pelo dia que o povo tomou Brasília. Sim, os manifestantes que até então estavam acampados quase 3 meses na frente de quartéis, esperando uma ajuda que jamais viria, resolveram se movimentar e chegaram a Brasília. Em carreatas, acamparam lá por alguns dias e no domingo fizeram um grande protesto, uma grande manifestação. Essa manifestação culminou em invasão do Planalto, do Palácio do Planalto, do STF e do Congresso Nacional. Muito se fala sobre o vandalismo, sim, vimos atos de quebra-quebra, aquilo que a esquerda sempre fez. Só que, quanto patrimônio público, a esquerda sempre fez contra qualquer patrimônio, privado principalmente, né? Privado e público. E sem nenhuma pauta a defender, né? Para aqueles que atacam ou chamam de atos terroristas. Mas vamos analisar bem. A população que está ali é uma população que já não tem mais saída, que se vê sem saída, diante do que está acontecendo no país, diante da ditadura da toga que está se colocando, com empresários presos, manifestante preso, membros do Congresso, né, deputados, senadores censurados, presos, processados, tendo redes sociais confiscadas, tendo contas bloqueadas, tem jornalista preso, jornalista que não pode mais falar, processado, com passaporte bloqueado, e outras bilhões de aberrações que nós estamos vendo. Inclusive legislação, né? Quando o Gilmar Mendes ultimamente legislou, tirando do Congresso o orçamento para ser obrigado a negociar com o ex-presidiário e coisa e tal. Então essa população civil sem saída, diante do cenário que está se montando, diante do que estamos vendo, né? A aproximação do Brasil com Venezuela, Argentina, países da América do Sul e Latina que estão indo para o buraco, que estão indo rumo às suas ditaduras comunistas, que é o que o Brasil está fazendo através do judiciário, e o Congresso acomodado, com inúmeras vezes o STF quebrando a Constituição, não seguindo a Constituição, que ele deveria ser o guardião da Constituição. Ou seja, se o Congresso não vai atender a anseio popular, Forças Armadas, muito menos, a população civil no direito de invadir, protestar e quebrar um órgão ou órgãos que não representam. Porque não existe a história colocada pela mídia, pela imprensa militante de respeito às instituições. Não. O povo não deve respeitar as instituições, pelo contrário. As instituições devem respeitar o povo. E é algo que não acontece, não só de hoje, mas sempre na história republicana, né? Jamais no Congresso se teve respeito ao povo. Estamos lá com prisão em segunda instância parada, estamos lá com desburocratização de empresas, de negócios, reforma trabalhista, que foi meia boca, mas né, temos lá a reforma tributária parada, uma reforma séria, que não anda por causa de lobby. Temos lá a reforma institucional, né, que seria a mãe das reformas, né, reformar o setor público todo, acabar com essa farra pública, que é o que leva quase 80% do PIB brasileiro, né, e não deixa o Brasil investir no que deve se investir para avançar. Não é o teto de gastos que impede, sim a burocracia, sim o mecanismo. E quem está lá está a favor que esse mecanismo dure para sempre, né? Dinheiro sendo distribuído para ricos e poderosos, com foro privilegiado, que é outra coisa também que não é votada. Enxugar o Estado não é votado. O Código Penal antigo e falido no Brasil, que ninguém se sente segurança nenhuma, nem jurídica, nem nas ruas, está lá caducado e ninguém vota. Uma reforma constitucional para corrigir aberrações que nós temos na Constituição. Ou seja, nada disso. Um judiciário que soltou todos os presos da Lava Jato, que foi a grande esperança na história republicana, né, da população. Então, o que levou o sistema a colocar de novo um maior bandido da história do Brasil no poder, pegou a faixa, para fazer de novo as ligações com o comunismo internacional, né, com ditaduras internacionais. Então essa população vê o que acontece, o que está acontecendo e o que vai acontecer, e simplesmente se revoltou. Invadiram. Assim como foi invadido em 2013, no começo, quando começou os protestos de fora Dilma. E lá a imprensa militante e oposição, né, que agora é o governo, infelizmente, não tratavam como terrorismo. A gente vê a Gleisi Hoffmann, agora o ministro da Justiça, da Defesa, Flávio Dino, um comunista,
Como é que o Flávio Dino tem moral de chamar de baderneiro, de acionar a Guarda Nacional para repelir com força os golpistas, né, que estão contra a democracia e coisa e tal? Que moral tem um comunista de fazer isso, se o comunismo é baseado nisso? Vai tomar, se há governo, eu sou contra. Vamos tomar o governo pela mão, pela arma, né, pela luta armada, pela guerrilha. É o que o comunismo prega. Ao contrário, nessa manifestação, ainda que houve o quebra-quebra, a invasão, né, e tudo mais, não teve ninguém armado, não teve ninguém ferido, não saquearam prédios privados, prédio público, que no momento não são público, não estão lá de público para nada, não servem ao público, não são prédios públicos. Certo? E nada mais justo ou compreensível que a população se revolte contra esse setor que não a representa. Então, esse é um recado para os políticos que lá estão, para quem está lá, que era a oposição, está lá abraçando o ex-presidiário, quem está lá e não coloca impeachment de ministros do STF na mesa. A população só quer isso. O problema é quem está lá e não questiona a eleição, se não fraudada, mas corrompida que tivemos. O povo não acredita no processo eleitoral. Cadê? Apresenta lá, o Alexandre de Moraes, o código-fonte amanhã. Põe amanhã o Senado lá, impeachment de 2, 3 ministros. O povo não está lá porque o presidiário assumiu. Não é essa a questão. É a forma que está acontecendo as coisas no país. Põe lá, põe um congresso atuante para colocar as pautas de votação do povo. Essas cenas não vão acontecer. Se aconteceram, é culpa desses elementos. É culpa das ameaças que vem fazendo o Lula e a sua quadrilha. É culpa das ameaças e concretizações de autoritarismo que vem fazendo Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, toda essa turma. É a acomodação do Senado e da Câmara dos Deputados. Esses são os verdadeiros culpados. A imprensa, né, manipulando informação, manipulando a opinião pública, né, distorcendo a realidade. Esses são os culpados. Então, meus amigos, foi só o primeiro capítulo. E, para encerrar, se a gente observar muito bem, a população invadiu com até uma certa facilidade. Por quê? Porque ela não teve resistência da polícia, das Forças Armadas. E não terá. Não terá. Porque esses órgãos são constitucionais e seguem à risca a Constituição, e eles entendem a manifestação da população. Ou seja, é como sempre falou o professor Olavo de Carvalho, tem vídeo dele nisso, pode procurar na internet. O povo só terá ordem no Brasil quando o povo reagir, quando o povo se levantar contra os corruptos, os salafrários, o canalha e o sistema. Como o povo não pode contar com nenhuma instituição, o povo tem que invadir e testar. Se ele, na hora que invadir e tomar o poder, tomar conta para si, para aí se distribuir ao povo, se as Forças Armadas repelirem, meterem bala, é porque elas não estão com o povo. Se eles cruzarem os braços e virarem de lado, é porque estão apoiando o povo. E o que vimos nesse domingo foi mais ou menos a ideia do